Boa noite. Eu quero poder compartilhar com vocês um texto bíblico. Por mais que as pessoas, quando a gente menciona esse nome Bíblia, as pessoas só levam para o lado religioso, né? Para que Bíblia? Para que Bíblia? E é tão interessante que a Bíblia ela aborda muito todos os aspectos da vida, todo aspecto do ser humano. Ela frisa. Você encontra muitos textos de Gênesis, Apocalipse, muitas histórias, muitos textos nos abordando, nos explicando, nos conduzindo a viver de uma forma para que possamos agradar a Deus, seguir os teus princípios, obedecer os teus mandamentos. E por esses dias eu orando a Deus e falando com Deus, e a gente como ser humano, a gente é ilimitado, a gente tem os nossos dias maus, os nossos dias de fraqueza, os nossos dias de alegria, os nossos dias de bonância, o dia da escassez, o dia que a gente se alegra, o dia que a gente está triste. E aí eu lembrei de uma palavra e eu fiquei com essa palavra no coração. E essa palavra aqui eu queria poder compartilhar com você. Por mais que você não é evangélico, não é católico, presta atenção nessa palavra aqui. Essa palavra aqui ela é tremenda, essa palavra. Olha só, presta atenção. Em Eclesiastes 3:1 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, o tempo de matar, o tempo de curar, o tempo de derribar, o tempo de edificar, o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de prantear, o tempo de soltar de alegria, tempo de espalhar-se as pedras, o tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar, o tempo de afastar, o tempo de buscar, o tempo de perder o tempo de ganhar o tempo de guardar, tempo de deitar fora, o tempo de rasgar, o tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Paz. Cara, olha pra como que é tão maravilhoso, né? Deus, ele é perfeito, ele é perfeito, ele é perfeito. É que a gente ser humano, a gente quer no nosso tempo. Queremos no nosso tempo. E aí a gente já vê que a gente quer no nosso tempo, porque a gente não quer chorar. Não quer chorar.
A gente só quer sorrir. A gente não quer plantar. A gente não quer plantar. Mas a gente quer colher. É. A gente não quer. A gente não quer ficar doente. E aí quando está doente, a gente não vê a hora de receber a cura. Então olha como que é tão maravilhoso essa passagem que a gente, eu, e creio que muitos, crê no Deus do impossível, sabe? Um Deus que a gente vai folhear a Bíblia e a gente vai encontrar diversos milagres, diversas passagens que a gente for ver humanamente, para nós é uma coisa totalmente, né? É fora do normal, é algo sobrenatural mesmo, do mar se abrir, de um dos discípulos andar sobre o mar, de a gente ler a Bíblia e ver 3 jovens ser jogados os 3 jovens ser jogados na fogueira, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles são lançados naquela fornalha e de repente aparece mais um, surge mais um, e aí a gente vê Daniel sendo jogado na cova dos leões e não acontecer nada. E para crer nisso, cara, é uma atmosfera totalmente diferente, cara. É loucura. É loucura acreditar nisso. E o que me chamou a atenção nessa passagem aqui é que a gente tem que saber aceitar o tempo. Temos que saber aceitar o tempo. Talvez você fala, Fábio, como aceitar o tempo? Se é tempo de você chorar, chora. Chora. Se é tempo de você sorrir, sorria. Se é tempo de você plantar, planta. Se é tempo de você colher, colhe. Vive os melhores dias da tua vida, curte os melhores dias da tua vida. Mas aprenda uma coisa, aprenda a aceitar o propósito de Deus. Aprenda a saber a estação certa a qual você está com Deus. Porque talvez é o tempo da gente estar chorando e a gente não quer aceitar. É tempo de a gente plantar, semear, ajudar, fazer o bem. E aí a gente olha para a nossa situação, a gente olha para a nossa vida e não está da forma que a gente queremos, não está da forma que nós quer para nós mesmos, e Deus quer que a gente faça e a gente não está fazendo. A gente está passando por adversidade e Deus quer nos ensinar, ajudar, e a gente não quer ajudar. A gente está passando por adversidade, a gente está passando por problemas, seja financeiro, seja problema conjugal, seja problema na família, seja problema financeiro, seja problema emocional, problema no trabalho. E aí Deus quer nos ensinar, Deus quer nos levar ao nível mais elevado com Ele, mas a gente não quer aceitar. Deus quer nos tratar com a lágrima, quer nos tratar com o choro, mas a gente não quer chorar. Não, não. Eu chorar? Eu não. Eu passar por isso? Eu não posso. Eu? Não, eu... Não, tá errado. Aceita.
Se a Bíblia está deixando bem claro que é um tempo determinado para tudo. Há tempo de você chorar, há tempo de você sorrir, há tempo de você plantar, há tempo de você colher, há tempo de você soltar de alegria, há tempo de você ficar triste, há tempo de espalhar as pedras, há tempo de ajuntar as pedras. Tudo há um tempo determinado diante de Deus. Tudo há um tempo. Se você está chorando hoje, aceita o propósito de Deus. Aprenda com o choro. Aprenda com o choro. Se Deus está querendo te ensinar a semear, a ajudar o próximo, ou a ajudar aquele que está te perseguindo, orar por aquele que está te perseguindo, aceita o propósito. Faça aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração e Ele quer te ensinar. Mas o nosso homem, nosso eu, não quer aceitar o propósito de Deus. Por isso que a gente tem que morrer para nós mesmos e viver para Cristo. A gente tem que matar a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ser, e falar: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, que as vontades, que o reino seja feita em mim. Seja feita em mim a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Se é tempo de você chorar, chora. A Bíblia fala assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha só que tremendo isso daqui também, né? O choro pode durar. Então ele está dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei qual estação que você está da sua vida, mas que você esteja na estação certa. Que você esteja na estação certa de Deus. Porque quando estamos na estação certa de Deus, não há erro. Quando estamos aceitando o propósito de Deus, quando estamos no propósito de Deus, entendendo o que Ele quer nesse momento, entendendo o que Ele quer nos dias de hoje, entendendo o que Ele quer para nossas vidas nos dias de hoje. Deus, Ele tem coisas grandes para nos ensinar. Deus tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. Quando a gente entenda que há um tempo de baixo, há um tempo determinado de baixo, há um tempo determinado diante da vontade de Deus. Há um tempo, tudo há um tempo. Só queira aceitar o propósito, só queira aceitar o tempo determinado de Deus. Talvez você fale, Fábio, você falando é fácil, mas há um tempo. E a gente falando um pouco sobre aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, o povo adorando um Deus, e ele, não vamos se prostrar diante dessa imagem. Nabucodonosor criou uma imagem para o adorar, e o sino, os instrumentos começavam a tocar, e eles tinham que se prostrar, e eles não aceitou. Era o tempo de eles falar não. Há tempo de falar não, há tempo de falar sim, há tempo de falar não às coisas erradas, há tempo de falar sim às coisas boas de Deus. E de repente aqueles 3 jovens foram jogados naquela chama de fogo e aumentaram não sei quantas vezes e não aconteceu nada. E de repente eles olham lá e falam assim, espera um pouquinho, quantas pessoas
que vocês jogaram lá? Ah, jogamos 3. Opa! Tem mais um lá. Quando você aceita o tempo de Deus, você não chora sozinho. Quando você aceita o tempo de Deus, você não planta sozinho, você não semeia sozinho. Quando você aceita, nada você passa sozinho. Sempre há o Deus de Israel, sempre há o Espírito Santo, Consolador de nossas almas, conosco. Então, se você está no tempo de Deus, você não está sozinho. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Você não está sozinho. Há um tempo determinado.